Bem-vindo, bem-vinda, boa noite, boa tarde, bom dia. Quero compartilhar com você um fato que ocorreu recentemente em nosso país e eu quero dar o nome a essa reflexão de delinquente de batina. Recentemente, a imprensa brasileira anunciou que um padre sem carteira nacional de habilitação, dirigindo e perseguindo um homem que roubou algumas peças de roupa do bazar da sua igreja. O vídeo mostra o religioso jogando o automóvel contra o ladrão. Este também católico. O atropelado foi internado em estado grave no hospital. O sacerdote ficou vários dias escondido da polícia. O lobo não se conteve dentro da batina. Todos nós lutamos contra um tipo de lobo interior. Ele saiu em defesa do seu patrimônio ou do patrimônio da sua religião. Como não tinha uma pistola, usou o automóvel como arma de ataque. O meio de transporte comprado, possivelmente comprado e mantido com o dinheiro dos fiéis, se transformou num carro-bomba. A religiosidade brasileira está cheia de velozes, furiosos e religiosos, especialmente de 2018 para cá, época que marca a revelação dos lobos vestidos de ovelhas. Fiquei perplexo diante do número de pessoas apoiando aquele líder religioso, embora eu saiba das sombrias consequências da estupidez. No seu púlpito não há lugar para Cristo. Esconde-se no confessionário com os seus pecados. Ele ouve os pecados alheios, decreta penitências e, duvidando das suas doutrinas, ele mesmo executa as penas. Essa é a minha interpretação. E isso não é exclusividade de alguns padres, não. Aqui está um tipo de religiosidade contra o furto e a favor da morte de quem rouba, que desconhece o estado de necessidade do forasteiro, que busca agasalho e alimentação, que não sabe diferenciar crime de infração penal e que não se injuria, diz a Bíblia, que não se injuria ao ladrão quando furta para saciar a sua alma, ou a sua fome, ou a sua nudez. Provérbios capítulo 6, versículo 30. Impera em nossa sociedade a religiosidade que não sabe diferenciar roubo de furto. No estado de necessidade previsto
na legislação brasileira, o indivíduo extenuado que furta algo imprescindível para a sua sobrevivência ou de outra pessoa é uma pessoa inocentada. Se o presidente pode conceder perdão a condenados pelos STF, imaginem um pobre em profundo estado de necessidade, com provavelmente 2 peças de roupas furtadas no bazar da igreja do padre. Outro atenuante a favor de quem subtraiu algo em estado de necessidade é a primariedade. A imprensa não noticiou que aquele camarada é um ladrão contumaz. Ocorre que alguns líderes são velozes na detenção dos injustiçados e invisíveis da nossa sociedade. Projetam sim as mazelas interiores no outro e correm para alcançá-lo com a intenção de destruí-lo. Resta saber se o padreco prestou socorro à sua vítima, se foi visitá-la ou visitá-lo no hospital e rezar pelo moribundo lá no hospital, se atendeu às necessidades materiais dos familiares daquele homem, se acionou o seguro do veículo para indenizar a vítima. Já imaginou esse camarada no confessionário com esse padreco do outro lado? Acho que eles deveriam trocar de lugar. Aquele que subtrai algumas peças de roupa com aquele que é a autoridade da sua religião. Estariam lá ambos desconfiados um do outro, os dois com pistolas na cintura, lá no confessionário. Os pregadores da teologia da prosperidade são mais inteligentes do que esse padreco. Eles têm seguranças, motoristas, carros blindados e aeronaves. Religiosidade, atividades comerciais e política partidária são atividades entrelaçadas desde os tempos antigos. As 3 sempre foram aliançadas. Nós estamos falando mais especificamente sobre os pregadores da teologia da prosperidade. Estão sempre juntas essas 3. Não é à toa que, às vezes que Jesus foi ao templo, os donos do templo arrumaram problemas com Jesus. Aliás, o mataram, porque ele afirmou que destruiria profeticamente o templo. O templo é dinheiro, porque nele se vende tudo. Vende-se roupas doadas, vende-se alimentação, vende-se até promessas, numa concorrência desleal com os comerciantes que têm atividades comerciais com cargas tributárias elevadas. É uma concorrência desleal. Pois é, o pobre homem foi todo quebrado para o hospital porque furtou
2 moletons, quem sabe para os filhos que estavam em casa. Então, o carente não pode roubar e o sacerdote pode matar? Essa é a pergunta que eu deixo com você. O carente não pode roubar e o sacerdote pode matar. É loucura ir para o confessionário confessar com um religioso dessa espécie. Ele pode correr, quem vai confessar pode correr e te entregar para a polícia, para a milícia, para o patrão, para o cônjuge. Em resumo, Jesus te ama, diria esse religioso. Jesus te ama, eu não. O que eu ouvir confessionário, eu preciso dizer para as partes ofendidas: não posso te mandar para o inferno, mas hoje vou te apresentar para quem pode mandar a sua alma para o inferno. Como é difícil viver, conviver e sobreviver num caos religioso dessa magnitude. Como é que pode alguém confessar a um religioso, que pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser o rabino, pode ser outro tipo de autoridade religiosa, que não sabe se conter ou que tem malignidade no seu interior? Na época que pastoreei a Metodista de Cascatinha, lá em Petrópolis, pastoreei 4 anos o Murilo, ladrão da nossa igreja. Murilo roubava e ainda levava outros companheiros para subtrair as coisas do templo. Eu conversei muitas vezes com ele sobre os furtos que ele fazia. Cheguei a levá-lo à delegacia policial, levei, conversei e trouxe ele de volta no meu carro. Mantive a mente e as minhas mãos limpas do sangue do Murilo. 4 anos pastoreando e enfrentando constantes furtos no templo. Eliezer Rosa foi juiz no Rio de Janeiro, na capital, filho de pastor batista, estava com um réu diante de si, pai de família, porque furtara uma bicicleta numa loja para o filho como presente de Natal. O filho insistia há tempos para ganhar uma bicicleta no Natal. O pai, pobre e desempregado, decidiu subtrair uma bicicleta numa loja. Foi preso, denunciado e sem bicicleta. O filho não ganhou bicicleta, ele foi preso, foi denunciado, era réu primário. Sabe o que o doutor Eliezer Rosa fez? Absolveu o acusado e deu-lhe o valor de uma bicicleta para o filho daquele pobre trabalhador. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho da misericórdia, da compaixão, da piedade, que estende as mãos,
que perdoa, e perdoa até 70 vezes 7, que está sempre com os braços abertos, o coração aberto. Esse é o Evangelho. Evangelho significa boas notícias de salvação. Eu espero que você reflita, pense e repense sobre essa situação, até porque não estamos aqui condenando ninguém, mas trazendo perguntas para a nossa reflexão e para o nosso crescimento numa sociedade tão desigual como a nossa, onde os pobres estão sempre pagando pelos ricos. Os ricos e poderosos nunca respondem pelos seus crimes, ou pelo menos vai esticando os seus crimes, os seus processos, até a última instância, às vezes demorando 15, 20, 30 anos para uma decisão sobre o processo. O pobre não. Se o pobre rouba uma maçã no supermercado, já começa a levar pancadas no próprio supermercado pelos seguranças, como tem ocorrido em nossa nação. Um abraço, saúde e paz. Muito obrigado.